Muito obrigado por estar conosco, é um prazer. Estamos aqui para falar de judô, para falar do Recreio da Juventude e principalmente para falar sobre o Marcelo Casanova, atleta paralímpico aqui de Caxias do Sul, que vai representar a cidade, a Serra, o Rio Grande do Sul e o Brasil nos Jogos em Paris. Comigo está o sensei Giovanni Cruz, que é simplesmente o formador, o idealizador, o desenvolvedor do Marcelo, como de resto do judô aqui em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Eu falo com uma personalidade do judô, né, Giovanni? Seja muito bem-vindo, obrigado por atender nosso convite, tudo bem? É sempre uma delícia bater um papo contigo, William. Então, agora desfrutar um pouquinho do momento que a gente está passando por aqui e logo mais partindo para essa missão aí na França. Bom, e podemos começar exatamente por aí, né? Por isso que tu falou, esse momento que estamos desfrutando, ou seja, de ter um atleta caxiense que vai para Paris, quer dizer, é o auge, né? É o topo de um atleta do judô. E eu queria que, vamos inverter, né? Ao invés de fazer uma história cronológica aqui, vamos começar pelo presente, né, Giovanni? Nada melhor do que celebrar bons momentos como esse. O que está passando nesse momento na tua cabeça de ter conseguido? Dá para dizer que a ficha tá caindo aos pouquinhos, assim, né? De que realmente a classificação veio e que a gente vai representar o país, mas a gente começou a ter esse sonho um pouquinho mais sendo concretizado a partir do momento que o Marcelo, lá em Almada, em Portugal, em 2022, ele ficou em segundo lugar em um dos Grand Prix. Ali eu comecei a virar a chave, assim, opa, uma chance. Acho que agora o bicho vai engrenar, até porque a adaptação do convencional, que o Marcelo vinha para o paradesporto, né, para o paralímpico, ela é muito diferente. Embora a minha visão como técnico e assistindo as lutas, eu achava que não era tão diferente assim, mas é muito diferente. Né? A forma de estudar, a forma de começar uma luta, a forma de tu conduzir essa luta. Essa luta, para te ter uma noção, uma luta normal de judô, ela tem a duração de 4 minutos. Sim. Né? Sim. Nesses 4 minutos tem o matê, que é o... Essa da Olimpíada tinha umas que durava 7 minutos. Tu vai ver que vai ser pior. Porque acontece, deu o matê, que é o pedido de parar, ou arruma o kimono, ou só para e já levanta e já sai lutando. Toda vez que o atleta se desconecta um do outro, né? Dá o matê, retorna, os dois têm que fazer a pegada um no outro, e às vezes tem uma briga por essa pegada, claro. Tem uma disputa, quem vai ficar por dentro, quem vai ficar por fora, então... Tudo é estratégia. Não dá pra tudo fugir. Em função da estratégia. Então tudo em função da estratégia de cada um, de cada atleta. E tem atleta que realmente só faz daquele movimento, então a gente tenta evitar. E a arbitragem acaba trocando, né? Ó, nesse momento, nesse matê, tu vai ficar com a pegada. Entendi. No outro matê, o branco vai ficar, uma hora o azul, uma hora o branco, e assim vai se mutando, vai mudando. Isso deve ter exigido uma adaptação grande, né? No início, muito, principalmente. Muito. A gente fez um trabalho principalmente de força com o Marcelo, né? Então, nós temos o nosso preparador físico, que é o Áquila, né? Então eu passei para ele as demandas da modalidade em si, né? O que a gente estava precisando, o que era mais importante, né? Então ele traçou um plano lá para o Marcelo, né? E sempre em contato com o pessoal de dentro da CBDV, né? E juntos, né? Eles monitorando o Marcelo para fazer com que o Marcelo se adaptasse de forma mais rápida e conquistasse bons resultados. Em Giovanni, mas essa trajetória que foi construída para que o Marcelo chegasse até lá, contou com várias dessas competições top, como se diz por aqui, né? Vocês andaram o mundo inteiro, rodaram essa Europa aí de norte a sul, de leste a oeste. Pan-americano também, né? Teve várias competições, teve no México, teve no Canadá, se não tem enganado. Foi no Chile, foi no Canadá também. Então, tem uma experiência já, né? Tem uma história construída para que chegasse a... Isso tira um pouco também da... Não da emoção, mas tira um pouco do quesito novidade, né? Não, isso com certeza. Com certeza, até porque a gente iniciou o nosso trabalho com o Marcelo dentro do judô paralímpico ali em 2021, né? Então, para 2021 já teve uma competiçãozinha, aí foi evoluindo, aí teve Grand Prix, teve Pan-Americano, né? E aí já foi tirando
aquele nervosismo, aquela ansiedade de como é que eu faço para em determinado momento da luta, né? Então, algumas coisas que a gente tinha de hábito do judô convencional teve que ser desfeito, ter que remontar tudo de novo, né? E eu imagino que até a própria rotina de uma competição, né? Vocês foram aprendendo como é que é a história da pesagem, da hospedagem, até os deslocamentos. Eu acho que isso é preocupante, assim, né? Preocupante no sentido de que tem que ter cuidado, né? Que horas que eu vou sair do hotel, né? Que horas que eu vou chegar no local da competição. Isso aí tudo é a estrada que ensina, né, Giovanni? Nesse caso, o Marcelo ele sempre vai acompanhado com a seleção brasileira. E eu sou um anexo, vamos dizer assim, né? Sou um apêndice ali que estou sempre junto, né? E procurei rodar o maior número de competições junto com o Marcelo, né? Até aproveitar para agradecer o clube por ter me proporcionado isso de poder rodar Azerbaijão, Geórgia, esses países que não são tão convencionais assim. Um pouquinho mais longe. Né? Que é um pouquinho mais longe, até mesmo realizando um grande sonho, que é estar no país do judô, que é o Japão, em Tóquio, pisar na primeira academia de judô lá. Então a gente teve experiências fantásticas. Aquela que o Alivani, agora eu vou criar com o Alivani. Aquela que ele é reconhecido. Essa mesmo. Pronto, agora fecha parênteses. Essa mesmo. E aí a gente vai criando uma casquinha, né? Só que, mesmo assim, ele vai junto com a delegação. E quem toma ferro mesmo sou eu. Tu que sofre. Eu que sofro. Porque ele aí fica no hotel 7 estrelas. Ele tá lá com a delegação, todo mundo, né? Ele chega lá com a delegação, então não precisa ele se virar no inglês, né? Tem alguém lá que tá falando por eles. Fica sozinho. E eu fico sozinho naquela apreensão, meu Deus. Tu vai pros países aí, cara, que é muito tranquilo, né? É muito tranquilo tu passar. Agora tu vai para outros países... Azerbaijão deve ser mais complicadinho, né? Não. Tranquilo? Não, foi tranquilo. Tá bom. O país que eu achei que eu ia ser preso... eu achei que eu ia ser preso no Japão. No Japão. Cara, na chegada do Japão... Posso contar isso? Claro, né? Na chegada do Japão, eu saí do avião, né? Aqueles fusos tudo trocados já, não sabia se era dia, se era noite já aqui. Cara, uma placa do meu tamanho, com o meu nome, né? E mandando eu me direcionar até um agente. O que eu fiz, né? Pronto, né? Daí eu comecei a olhar para os lados. Tá, sou eu, mas fui descendo as escadas e tudo mais. E aí eu parei de frente para uma outra placa de novo que tinha descendo as escadas rolante. E tinha aquele troço gigante. Procurado e tinha uma setinha, assim. E aí tinha uma setinha indicando para onde é que eu tinha que ir. Aí quando eu parei e olhei, daí o pessoal veio até mim. Daí eu olhei assim, cara, será que colocaram alguma coisa na minha mala? Não é possível. Não é possível, vim até o Japão aqui. Não, minha mala simplesmente tinha sido extraviada, ela tinha ido, em vez de ir para Tóquio, ela foi para São Francisco. Opa. E aí eu fiquei, aí demorou 1 dia e meio pra mala chegar, mas de resto foi tudo certo. Que legal, né? Não fez nada errado. Aí tu disse, não, tô aqui pelo judô. Daí os caras, não, então seja bem-vindo. Graças a Deus. O esporte é deles, né? Aliás, os brasileiros sofrem bastante com os japoneses, até porque foram eles que inventaram a história, né? Mais ou menos como o Japão jogar contra o Brasil no futebol. Mas e a história do Marcelo, hein, Giovanni? Conta um pouquinho. Eu acompanho o Marcelo desde quando ele literalmente disputava os campeonatos regionais, né? Mas vocês sempre acreditaram, principalmente tu, né, Giovanni? Sempre acreditou, porque eu lembro que a gente até falava sobre outros atletas que tu treinavas, né? As meninas, principalmente. Mas sempre tava ali o Marcelo, né? Era aquela carta na manga, assim, ele era muito jovem, né? Sim. E tu sempre acreditou no trabalho dele. Então conta um pouquinho da história do Marcelo aí pra gente conhecer. O Marcelo começou o judô com 9 anos de idade, né? Até por intermédio do pai dele, que fazia judô, né? Há muito tempo atrás, seu Antônio. Doutor Antônio, perdão. E ele acabou assistindo as Olimpíadas de Londres em 2012. E aí, cara, A gente já era velho e o Marcelo era uma criança. Ele era uma criancinha ali. E ele se encantou pelo Baby. Pelo Baby. Que ainda está por aí. Agora aposentou, né? Agora depois após essa Olimpíada aí, ele já anunciou que não vai seguir, pelo menos não tentar fazer outro ciclo olímpico. Mas
A partir dali, o Marcelo foi até o Recreio, começou, e logo ali, ele começou acho que mais pro final do ano, de 2012, e ali ele já começou a se mostrar um cara que é muito competitivo, né? E ele fazia o judô contigo ou tinha outros Tinha outros professores. que trabalhavam Tinha com outros professores. Então, ele não começou diretamente comigo, porque eu pegava já a categoria um pouquinho mais acima, né? Vamos dizer, tem a base e tem a categoria que está começando a competir. Então, ali quando ele entrou para a parte de competição mesmo, aí foi comigo, né? Então a gente via, ele era um menino gordinho, né? Não era tão alto. Então ninguém dava um palito pro Marcelo, né? Ele comeu espinafre e virou um gigante. Só que com o tempo, cara, ele é um menino muito disciplinado, muito dedicado, né? Ele faltava treino muito pouco, né? Teve episódios de ele machucar e querer continuar treinando e querer continuar evoluindo, e que se transformou nesse cara que a gente está vendo hoje, né? Então, e tu colocava ele a competir já desde essa idade aí, Giovanni? Sim. A partir dos 11 anos, até 9, 10 anos, a gente já inicia o processo de competição com a molecada aí dentro do estado, né? Que legal. E tinha bastante gente na época que ele fazia, assim, tipo, ele se destacava dos outros, dava pra ver que ele era melhor que a turma, assim. Cara, sinceramente, não. Ele não era melhor que a turma. Ele não era melhor que a turma. Ele foi um cara que foi progredindo com o tempo, né? E como tudo na vida exige disciplina e resiliência, né? E além de tudo tem uma outra coisa que é o apoio familiar. Certo. Né? Acho que isso tudo andando junto, né? E tu aprendendo a fazer o teu judozinho ali, cara, e ainda hoje eu li no pano de prato da minha mãe, tem escrito lá, né? A vitória cabe ao que mais persiste. É verdade. E é isso, né? No futebol tem muitos casos assim. Eu diria que 99% dos atletas que viraram profissionais, Giovanni, não eram as virtuoses nas categorias de base, pelo contrário. Às vezes eles foram reserva a vida toda na base. Mas resistiram, persistiram, seguiram. E aí, na hora da virada ali, dos 18, 19 anos, aí sim se destacaram, né? E aí sim só sobrou eles. Veja só. A gente tem até exemplo contrário lá no clube, né? Nós tínhamos atletas que, poxa... tecnicamente superiores. Nossa, tecnicamente a gente sabia que aquele atleta tinha um potencial de ser atleta olímpico. Olímpico convencional, né? Diferente do Marcelo, que é paralímpico. Sim. E não quiseram dar sequência, por algum motivo ou outro. Não puderam. A preferência foi por faculdade ou foi por outros caminhos, claro, né? E se entende, né, Giovanni? Porque o esporte requer uma série de renúncias, né? Uma série. Olha, eu entender a palavra atleta foi só depois que o Marcelo entrou para esse mundo. Que aí a gente vê o quanto que ele tem que renunciar de festinhas, né? Da própria família, né? Às vezes até de ficar em casa, né? Tem que renunciar, querer dormir, tem que treinar. Né? É verdade. Coisas pequenas, às vezes. Não é só abrir mão das coisas grandes, né? É abrir mão de pequenos confortos também, né? E ele vai abrir mão, né? A cada sim que tu diz para uma coisa, não para uma outra coisa. Então, ele diz sim que eu quero ser um atleta, ele vai dizer não para muitas outras coisas que ele teria, como uma pessoa normal poderia ter, mas ele não tem. Ele vai ter que ser restrito e disciplinado. Ele tá com 20 anos, né? Tá com 20. Vai fazer 21... Guri de 20 anos tem que abrir mão. Ele já abre mão da vida dele desde o quê? Desde os 16, 17, né? Desde os 17 anos. 17 anos, por aí. Então. Por isso que chegou lá, né? Não tem como atingir esse ponto sem sofrer pelo menos uns 5, 6 anos. Vale lembrar que o Marcelo, antes de ser atleta paralímpico, ele chegou a figurar dentro dos atletas de categoria de seleção de base, né? Então, ele até estava com passagem comprada, tudo certo, para embarcar para a Croácia em um estágio que ia ter, né? Que ele tinha classificação para isso, né? E
2020 a gente sabe o que aconteceu, né? Eu lembro das histórias de acompanhar o Marcelo em competições que não eram paralímpicas, por exemplo, lá em Itapecerica da Serra, lembra que teve um Sim, campeonato brasileiro? Era um brasileiro regional. Brasileiro regional, e o Marcelo se destacando, né? Normal, assim, como sempre foi, né? Desde que eu, pelo menos que eu acompanho o Marcelo, ele sempre teve destaque. Tá, mas ô Giovanni, me conta, né? É muito assunto. Já descobrimos como é que tu encontrou o Marcelo, né? Como é que tu teve contato com o Marcelo lá desde o início. Mas eu quero saber como é que foi a tua história com o judô, né? Comecei o judô com 7 anos para 8 anos de idade. Faz uns 15 anos já, então. Eu tô com, sei lá, 20? Então, faz tempo. Então, eu tinha o meu antigo sensei, Ceci Osvaldo, falecido já. Antes de mais nada, tu é natural de onde? De Caxias do Sul. Tu é caxiense mesmo. Caxias. Tá, e a minha tia ficava lá no bar Copacabana, na Júlio de Castilhos. Ficava lá e ela fazia o jogo do bicho. O jogo do bicho. Não sei se pode falar isso aqui, mas agora... Não, antigamente tinha, né? Hoje não existe mais, né? Tá bom. Não tem mais nada de contravenção hoje, né? E ele sempre ia lá, ia fazer a fezinha dele e tal, e me via lá. Olha só. E me via. Só que, cara, eu era moleque. Que minha mãe trabalhava e minha tia me cuidava. E eu tava lá, trepava em árvore, ia pra um lado, ia pro outro, não sei o que. E ele assim, ó, é esse que eu quero. É esse que eu quero. E aí, rolou convite por parte dele e também de alguns amigos que moravam por próximos ali, ó, que já faziam judô, então o interesse ficou maior. Mas ele tinha uma academia? Era o Recreio. Ah, já no Recreio. Ele era o sensei do Recreio. Ou seja, tu estás no Recreio da Juventude desde a fundação, basicamente, do clube. Não é tanto, não é pra tanto. Mas eu comecei o judô ainda quando era lá embaixo, lá no... Perto do bar, 2 quadras. Pertinho, bem pertinho. Então, como era caminho que ele fazia, transitava, foi ali que ele descobriu, né? Te encontrou na rua, literalmente. E descobriu ele na rua mesmo. E eu consegui, cara. E aí com 7 anos tu foi treinar judô. Em pouquíssimo tempo ali, um pouquinho mais de um ano e 3 meses eu já me destacava, fui campeão brasileiro. Então, depois eu fui 3 vezes campeão brasileiro, né? E tricampeão de verdade. Essa vida de viajar, então, é desde os 7 anos. Não. Começou ali com 9, 10 anos, ali, a gente já começa a viajar bastante, né? Então, e depois dali eu cheguei até a classe sub-20 na época. Sim. Né? Hoje não existe, hoje é sub-21. Aí tu já tinha uma década de experiência como atleta. E ali eu já tinha acumulado alguns títulos, como os brasileiros, mais outros resultados de brasileiro que eu fiquei em 3º lugar. E 2020 acho que foi meu último ano de competidor, né? Que aí também foi um campeonato brasileiro em Fortaleza, uma competição importante, porque ali estavam os melhores. Na época, na minha área, estava sempre o Rogério Sampaio, medalhista de ouro em 92. Era da tua categoria? Não, ele estava olhando, ele era olheiro para ver. Já estava mais velho. Tu é mais velho, tu é mais novo que o Rogério Sampaio? Sou mais novo. Então tu não é tão velho assim, Giovanni. Eu assisti o Rogério Sampaio, me emocionei, ainda me lembro tudo certinho. Eu lembro do Rogério Sampaio, eu gostava, eu cheguei a assistir. E ali na contemporâneo. Na categoria sub-20 eu fiquei em 3º nesse campeonato brasileiro, o que me qualificou para uma seletiva olímpica. Olha só. Né? Só que aí não se sabe lá, porque cargas d'água... Não rolou? Não. A seletiva aconteceu, mas eu não fui avisado, enfim. Então... Teve alguns empecilhos aí. Poderia ter tido a chance de competir, de buscar a vaga. Não, era bem difícil na época, eu teria que fazer um belo de um trabalho para conseguir chegar nos caras que estavam ali, né? Mas na época... Não tem zebra em judô? Tem muito. Pois é, daqui a pouco tu pega um cara que não fez um grande ciclo e ganha. Tem isso? Tem. A gente viu agora, né? A Mayra não passou da primeira fase... Mas a Mayra é uma questão que é... Já que esperado? A gente sabia que era muito difícil, porque ela não vinha ranqueando, ela deu né? azar também e ela pegou de cara... Na primeira, né? De cara ela pegou a número 1 do ranking, que se tornou campeã olímpica, né? Só pegar um parêntese aqui. Eu até comentei isso com
Pasquale, sobre o judô. É uma impressão minha. Que às vezes o cara que não é favorito, ele parece que compete melhor. Não sei se isso é uma regra, se é uma exceção, mas eu vejo assim que os caras chegam assim meio desacreditados numa Olimpíada, por exemplo, daqui a pouco o cara tá medalhando, assim. Tem isso, Giovanni, tu percebe? Cara, eu acho que... Tirando o Teddy Riner, que é favorito e ganha. O Teddy é favorito e ganha. E tiraram o cara da Rússia lá, que era o Tazoev, que era o... Dava pra dar era o bicho papão dele, então ele já entrou sorrindo lá naquela arena lá. Mas, cara, eu acho que quando se trata de judô olímpico, quem chegou ali, cara, tu não pode dar bobeira, tu não pode dar moleza, tu não pode afrouxar. Né? Não vai ser surpresa não o cara vai ganhar. ser surpresa se um ou outro ganhar, porque quem tá ali é porque batalhou e abdicou, né, de muita coisa para conquistar o sonho, né? De chegar numa Olimpíada e quem sabe ser campeão. Eu até fico pensando, cara, é tão rápido, né? A luta do judô é tão rápida, às vezes o cara tem a possibilidade de lutar só uma. Eu vi judocas que ficaram 5 segundos, né? O judô é uma coisa muito cruel, cara. É cruel, né? Tu imagina, tu fica 4 anos treinando e abrindo mão de tudo e tu toma um ipom em 4 segundos, Giovanni. Isso acontece, e bastante. Isso acontece bastante. E aí tem que saber lidar com a frustração, saber que vai ter que fazer um novo ciclo. Tem que ir lá dar entrevista pro repórter que vai perguntar qual é o sentimento. Né, tu vai dizer, eu tô feliz aqui, acabei de perder. A pergunta é besta. Qual é o sentimento, cara? Qual é o sentimento? Eu tô feliz demais, acabei de perder aqui. Esse aí é sacanagem, né? Tem muito, né? Pô, mas feito isso, tirando essas perguntas que o cara vai ter que responder quando perde ou quando ganha, eu tinha essa impressão que às vezes um cara que não é tão favorito, ele compete mais solto. Claro, ele luta mais solto por não carregar com ele favoritismo. Isso eu acho que até em qualquer esporte, né? Qualquer esporte isso acontece. Porque a gente teve, por exemplo, ali a japonesa, a Utaabe, né? Que, cara, casas de apostas estavam dando a odd para ela de 1.01. De tão favorita que ela era, né? E ela acabou perdendo. Não rolou. Caiu fora, entrou no desespero aquele total, né? Que berrava e o ginásio ficava escutando. Que coisa. E acontece, cara, não tem. Quem tá ali não pode ratear. Ainda mais o judô, né? Que, cara, tem umas coisas, assim, pra gente que... Eu sempre gostei de judô, eu nunca pratiquei, mas eu era o cara que botava um roupão de banho e ia brincar com meu irmão em cima da cama de judô, né? Pra brincar depois de assistir, né, a luta. Eu gosto do esporte, Sim. né? E eu ficava enlouquecido, assim, cara, como que a luta muda, né? Por exemplo, agora a luta do Rafael, né? Que ele vai ao ataque. E tu tá a milésimos de segundo de celebrar a vitória dele e ele perde a luta naquele instante. Cara, isso é muito louco. Acho que vai ao limite do que é o detalhe, né? Vai ao limite do que é o detalhe que decide as coisas, né, Giovanni? O que a gente viu bastante nessa Olimpíada aí foi uma atuação demasiada da arbitragem. Também, né? Pode definir, né? Isso acaba incomodando alguns... E não vou dizer que a arbitragem agiu de má fé ou não, mas existem algumas regras dentro do judô, né, que elas podem ser mudadas para aquele VAR ali tira o cara da concentração também, né, Giovanni? Tu fica esperando aquilo ali, né? A gente tenta trabalhar com isso também. Tipo, concentra, né? Presta atenção só no que eu tô te falando e esquece. Mas ainda o cara é um ser humano, né? Tu fica ali aguardando e agora foi ou não foi? Foi ou não foi? Foi ou não foi? É como no futebol. Só que no judô ali é um esporte individual. Se tu ficar... sair do rumo, aí tu já vai entrar em desvantagem. Mas é como eu estava dizendo, muitas regras, né, onde fazem com que o árbitro, né, se torne o protagonista do negócio. Bom, mas a gente estava, né, nos perdemos aqui no caminho, não porque o assunto tá ótimo, mas a gente estava falando sobre a tua trajetória, né? Eu quero entender como é que tu conseguiu fazer a transição, né, de atleta. Quando é que tu virou a chave na tua cabeça assim, cara, eu não vou ser um atleta olímpico, eu vou ir pra Olimpíada levando alguém pra lá. Chegou a passar isso pela tua cabeça ou foi mais difícil do que isso?
Foi algo assim, a gente começou, tá, eu entrei na faculdade, daí eu comecei a cursar educação física única, exclusivamente por conta do judô, né? E eu já tinha feito um estágio voluntário lá no clube. Tinha cadeira de judô na faculdade? Logo tinha uma disciplina de lutas, na verdade, lutas em geral, né? Eu até tive que fazer essa disciplina aí como eletiva, que foi bem no final foi no final do curso que ela apareceu. Mas voltando agora, Sim, um pouquinho. Tava atleta ainda, atleta. A gente parou quando tu tava indo pra seletiva que não rolou. Só que ali eu já tava no processo de começar a dar aula, né? Tinha algumas escolinhas que eu ia lá, começava a dar aula, ganhar um dinheirinho. Sim. Né? Auxiliava os senseis. Auxiliava os senseis. Então a gente tinha também uma espécie de estágio monitorado por parte dos senseis. O sensei deixava a gente puxar só o aquecimento e depois ficava rodando e observando, né? E ali eu descobri, cara, que eu queria, se eu não fosse atleta, eu gostaria de ser professor. Passar o conhecimento, né, pra frente. E seguir. Sempre os ensinamentos, justamente daquele mestre que me acolheu lá, quando eu era pequeno, né? E que me levou para esse mundo hoje do judô, que sem ele eu não sei o que eu seria. A linha tua como sensei é a dele? Tu se inspirou, bebeu na fonte daquilo que ele te ensinou? Eu ou tu creio que sim. Foi montando? Eu creio que sim, mas conforme o tempo tu tem que moldar, né? Porque se eu fizer tudo que ele fazia antigamente com a gente, eu tô preso. O mundo mudou? Bastante. A regra mudou também? Não tem mais cocar? Não tem mais cocar. Conversava na aula, tomava... Ele falava assim, eu não quero escutar um bater de asa de uma mosca. Certo. E o pessoal respeitava? Todo mundo quietinho. Hoje em dia o pessoal ia tirar o professor fora da sala, né? Hoje em dia, claro, teve muita coisa positiva também, né? Não que isso seja uma coisa ruim, né? Essa questão da disciplina, mas ser uma coisa muito demasiada ali, sim, tu acaba engessando alguns processos, até mesmo de aproximação e entendimento dos atletas. A gurizada de hoje ia se traumatizar também, né? A gente era mais já uma geração preparado para apanhar, né? Era. Em todos os sentidos. Nós era daquela época assim, ó. Tu vai pra escola, tu brigou, filho? Briguei, mãe. Tu apanhou, filho? Apanhei, então tu vai apanhar de mim agora. De novo. E no teu caso, tu ainda ia pro judô pra apanhar no judô também, né? Bah! Eu só rezava assim, ó, que o sensei não descubra que eu entrei em confusão. Mas era óbvio, né? Minha mãe fazia de propósito, ó, sensei. E o mais legal é que a gente apanhava dos caras, depois batia neles também, e os caras continuavam sendo os melhores amigos do cara. Exatamente. Muitos amigos eu fiz dessa forma. Sim, exatamente. Bom, mas como é que foi então? Daí tu já começou a ir dando aula, né? Aí quando é que tu trocou assim, tipo, cara, não vou mais ser atleta, eu vou ser professor? Aí mudou quando eu entrei pro clube de vez como CLT. Né? Deixa de ser atleta e passa a ser funcionário. Passei a ser funcionário do clube, né? E a partir do momento que tu virou funcionário, tu ir para uma competição ou tu fizer um treino a mais, algum esforço a mais, tu machucar, é acidente de trabalho. Então, a partir daquele momento a gente opta, ou tu segue a carreira, claro, né? Tenta, ou tu vai para essa área de técnico, né? E foi tranquilo na tua cabeça para fazer essa troca ou teve aquele trauma assim, putz, eu queria ter sido atleta? Cara, eu acho que foi tranquilo. Foi tranquilo porque como eu estava vindo de estágios ali, né? Até mesmo antes da faculdade, nós ajudávamos o sensei. Eu tinha o prazer de fazer isso, né? De ficar um tempo a mais lá para ajudar, para ficar ali aprendendo também, né? Era o dom, tava tranquilo, então, tava no sangue já. Então, cara, eu sabia que eu tinha um sonho de ser treinador do Recreio da Juventude, isso desde pequeno. Olha que legal. Tá? Se tu me perguntar, teu sonho era ser um atleta olímpico? Não. Tinha mais sonho de ensinar. O meu sonho era ser o professor do Recreio da Juventude. Caramba, que legal. Tu tem contato com o clube desde os 7 anos, né? A primeira do Recreio da Juventude? É o primeiro atleta do Recreio da Juventude, né? Tinha que ser formado contigo. Em casa. Sim. Não é
Não é contratado. Não é daqueles que contratam, não. Foi formado em casa. Feito em casa. Cria feito da não casa. Não é captado, ele é formado. Não, formado. Que legal. Bom, era o destino, né? Quis a vida que tu levasse o primeiro atleta do Recreio da Juventude para esse nível, né? Não dá para dizer só eu, né? Porque a gente tem uma equipe muito grande lá. Então é um trabalho de várias mãos, né? Nós temos uma comissão técnica de 5 professores, né? Então cada professor ajuda de uma forma. O Áquila Roja tá lá faz muitos anos. O Áquila é uma peça fundamental nessa grande engrenagem que a gente tem aí, né? E ele é um baita professor, né? Ele já trabalhou em clubes de futebol também, sempre teve nesse alto rendimento. Assim. Sempre, trabalhou pesado. Ele é um cara que também tem uma linha parecida com a minha em questão de disciplina e rigidez. Então a gente conversa. Essa é uma marca do clube, né? Eu vejo que quase não todos os esportes andam na linha. Ah, sim. Né? Tem que ser, né? É esporte, né? Os valores que ele carrega. Que hoje a gente tem lá caráter formativo. Tu quer caráter formativo? Tu vai para um lado. Tu quer caráter competitivo? Tu vai para outro lado. No competitivo tu sabe onde é que tu vai ser exigido. E aí... Voltamos para os dias de hoje. Eu imagino que tu esteja trabalhando isso com o Marcelo nesse momento, né? Que é um momento de preparação. Esteja exatamente tomando todos os cuidados para que ele possa competir. A gente está fazendo um trabalho bem intenso, né? As cortininhas fechadas, não deixa ninguém ver. Blindadinho. Deixar ele bem blindado. Essa semana aqui foi uma semana que a gente fez trabalho de análise de vídeo. E através da análise de vídeo a gente conseguiu, né, informações de luta, não que a gente já não conhecia, mas foi pegando como se fosse frame a frame, né, para ir analisando como ele anda, como ele faz, como ele pega, como ele erra, como ele acerta, né. Então, para começar a colocar em prática, e a gente foi fazendo isso semana passada, essa semana, né. É igual estudar para vestibular. Quando chegou em cima ali não adianta mais. Tem muito o que fazer, cara. Só manutenção. É manutenção, porque daqui um pouco ali o cara... Tu exige demais dele, tu quebra toda a periodização que é feita pelo atleta, né? A periodização que é feita pela comissão, e aí onde ele tem que estar no auge, ele não tá. Sim, pode cansar também, Exatamente. Né? Tu trabalha com esse conceito de periodizar, e qual é a tua linha de treinos? Tu buscou isso de algum lugar ou foi tu que desenvolveu? Não, cara, a gente tinha antigamente os cursos de cursos de capacitação para treinadores da CBJ, né? Da Confederação Brasileira de Judô, e num desses processos eu acabei sendo contemplado, né? Juntamente com um sensei lá do Grêmio Náutico União. Fomos os únicos 2 técnicos do Rio Grande do Sul a participar desse... E ali a gente viu como é importante a gente fazer essa periodização, né? Quando é semana de choque, quando é semana que a gente vai ter que dar uma segurada um pouquinho mais, né? Quando a gente vai ter que aumentar a intensidade, diminuir o volume. Não sei se no judô tem isso, mas no futebol foram os portugueses que criaram a periodização de treinos, né? De estabelecer uma rotina ao longo de um mês ou ao longo de uma semana, assim. É que no judô é muito difícil fazer isso com um grande grupo. Porque no judô a gente tem o quê? Tem o sub-13, o sub-15, o sub-18, o sub-21, o adulto, né? Tem todas essas classes, e todas essas classes, elas lutam no mesmo dia. Sim. Né? Não dá tempo. E como é que tu faz para estabelecer uma rotina, assim? Porque o cara é um só, né? O corpo dele é um instrumento ali de trabalho. Uma carga máxima de treino para um judoca, assim, Giovanni, num dia? A gente está, inclusive com o Marcelo, a gente está fazendo trabalho não só com o Marcelo, mas com grande parte da nossa molecada. São 2 turnos. Né? Consegue trabalhar 2 turnos. 2 turnos. Que é o turno da tarde e o turno da noite, né? No caso do Marcelo, o Marcelo faz trabalho de 3 até 4 turnos de vez em quando. Caramba, é o dia todo. Tá, então, mas e os trabalhos são mais diferentes, curtos ou mais longos? Que daí não é comigo, vamos lá. Ele, na parte da manhã, tem dias que ele tá indo pro jiu-jitsu, né? Para aprimorar a parte de chão dele, solo. Né? A parte de solo, tá por dentro, velho. Sim, eu assisto judô de vez em quando. Aprimorar a parte de solo dele, até porque o francês, esse cara aí,
ele é um exímio lutador de chão. Todas as vezes que o Marcelo perdeu para ele, perdeu no chão. Então, cara, chega, né? Vamos aprender chão, porque... Que as derrotas ensinam, e acabamos de falar sobre isso. Exatamente. Então, depois, preparação física, depois o treinamento técnico comigo, né? E à noite é um treinamento de randori, que a gente chama, né? Que é o treinamento como se fosse um coletivo do futebol. Né? Aí vai no limite, aí intensidade alta. Altíssima. Então ali tu vê, ele tem dias que ele faz 1, 2, 3, 4 treinos. Caramba. É pra moer, é forte. 4 treinos. Forte, é mais do que outros esportes aí. Os caras trabalham mais, né? Sensacional. E só pra gente fechar, Giovanni, o que já tem de... E aqui entra o nosso trabalho também. E até quero agradecer a ti e a todos que permitem que a gente possa acompanhar e divulgar. Porque agora vem outro tipo de fruto, que é plantar no coração da gurizada a ideia de seguir o Marcelo, que foi o que te formou, né, de se inspirar em outros, foi o que formou o Marcelo, de se inspirar no Baby. E agora vai ter a gurizada que vai se inspirar no Marcelo, né? Ah, com certeza, cara. Como é que já tá isso aí dentro do clube, por exemplo, que tu vê diretamente isso acontecendo? Dentro do clube, que como a gente mora perto, teoricamente, tem vezes que ele vai de carro comigo, né? Eu levo ele para casa, ou, né, ou a gente tá ali andando pelo clube. Cara, as crianças não podem ver o Marcelo, querem tirar foto, que legal. Né? Nem fazem judô, né? Mas a molecada que faz judô, lá tem uma espécie de totem dele lá, que o pessoal do clube mandou fazer. Eu vi que tem até na entrada, na portaria, tem um outdoor. Isso aí. O Marcelo gigantesco. Isso. O homem já é grande, agora no outdoor ele fica maior ainda. E aí... No Alfredo Jaconi ele faz sucesso, Marcelo. Exatamente. Ele tá indo lá, a gurizada tá lá pedindo autógrafo. Eu ia te falar. E até ele postou recentemente, e eu disse, cara, esse menino aí fez judô comigo lá na minha academia, né? Que além do recreio tem a minha academia, que é o Okami. Ele fazia judô lá no Okami. Que legal. Né? A gente tá percebendo, tanto lá na Okami quanto no recreio, a grande procura, né? Por nossa modalidade. Né? E a molecada que treina com o Marcelo, que serve de sparring para ele ali, né? Que a gente tenta mandar bater, mas não consegue. Não consegue. Não tem como. Eles também se inspiram muito, cara. E toda vez que eu chamo, hoje tu vem, tá horário pra treinar com o Marcelo. Cara, eles estão lá assim, ó, babando. Claro. Pô, é uma honra, né? Estão babando. Uma honra apanhar do Marcelo. Marcelo, o dia que o... Às vezes eles conseguem tirar umas casquinhas. E o Marcelo tá gigantesco, cara. O dia da apresentação do Nenê no Juventude, o Marcelo, troquei uma ideia com o Marcelo, ele foi lá pegar o autógrafo do Nenê. Eu disse, cara, o Marcelo tá gigantesco, eu conhecia ele, atleta, né? E vai outras ainda, né? Eu acredito que sim, depende muito dele também, né? De querer participar, mas vamos primeiro pensar nessa. Isso, é bom, né? Vamos ficar focado nessa e depois a gente pensa no próximo. Quero dizer que eu vou ter o privilégio de estar... Acho que vou ter o privilégio, pelo menos de te ver, eu vou ter o privilégio de te ver como é que vai ser o teu comportamento ao longo da luta. O bom é que tu pode falar com o Marcelo durante a luta, porque tu vai estar na arquibancada. O técnico, ele pode falar o tempo inteiro com o pode atleta. falar. Bom, pode. Então beleza, essa é uma diferença importante, né? Pode. Tu vai estar por ali também, vai estar ajudando ele. Ah, não. Cara, se tu pegar as gravações ali das competições dele, cara, cada grito que eu dou, que depois eu pensei, como é que eu faço essas coisas, cara? Encosta os fios na hora. Meu Deus. Não, mas se nós ganhar, nós vamos montar naquele homem cavalo que tem lá dentro daquele ginásio lá, tu viu que tem um monumento? Não, eu já lá. Falei, vamos atirar naquele cena lá. Ah, pode ser também. Vai ficar limpo. Claro, claro. Giovanni, foi muito legal, né, conversar sobre isso. Também quero te agradecer por ter vindo aí, por ter a força toda ao longo dos tantos anos que a gente se conhece aí. Aquela história do cuidado com o que você sonha, que pode dar certo, né? Então eu quero agradecer ao Recreio da Juventude, esse trabalho que a gente está sendo feito aqui, né, pelo Grupo RSCom, em parceria com o Recreio da Juventude. Então tem que agradecer ao Ali, tem que agradecer ao Fabiano Torrigo, ao Diego, a turma da comunicação, que se eu for citar todos aqui... É uma galera. Aí nós vamos ficar mais umas 2 horas, né? São dezenas, né, de pessoas que competentemente trabalham na comunicação lá do Recreio da Juventude, e agradeço a todos.
E vamos lá, né? Vamos junto agora. Agora, meu amigo Giovanni, seja o que Deus quiser, vamos competir. Porém, queremos uma medalha. Queremos. Não me vem com a história. Tá bom, já tá lá. Não. Comigo não. Tu que é um caxiense de origem, um homem que, né, vendia jogo do bicho na Júlio de Castilhos. Eu que sou um cara de bom Jesus, ninguém aqui gosta de perder, né, seu Giovanni? Ninguém aqui gosta de perder. Não ser hipócrita aqui, não. Não, vamos trabalhar. Eu tenho certeza que vocês estão trabalhando muito, a gente aqui trabalhando no que a gente pode fazer, que é divulgar. E tamo junto. Valeu, Giovanni. Obrigado. William, mais uma vez, obrigado. É sempre um prazer falar contigo, né? São anos já que a gente conversa, troca ideia. Aí, ó. Pronto. É isso aí, minha gente. Quero agradecer ao Israel também aqui, nosso querido parceiro, amigo, que proporcionou também toda essa estrutura que a gente tem aqui no podcast. Obrigado ao Sensei Giovanni, mais uma vez, obrigado a você que acompanhou e a turma do Recreio da Juventude. É a nossa cobertura da participação do Marcelo Casanova, atleta caxiense em Paris. Valeu, gente, até a próxima.